Plínio Teodoro, vou começar com isso aqui, ó. Gustavo Lima abandona Bolsonaro, ele sempre foi bolsonarista, anuncia candidatura à presidência. O sertanejo tem um histórico de apoio, vocês podem ler isso aqui lá no site da Fórum, gente. Mas quer romper a polarização entre esquerda e direita. Eu vou ler o que ele falou aqui para você comentar, né? O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde. Cheguei a perder 3 dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem. Ou seja, todo mundo embarcando, né, meio na linha do Lula, né, de se apresentar como um cara que sofreu quando era infância. Só que Gustavo Lima, quem é esta figura para ser candidato? O que está por trás disso, Plínio? Pois é, né, Zé? O que e quem está por trás disso, viu? Acho que tem 2 pontos aí que são importantes a gente colocar. Uma é o seguinte, o Gustavo Lima, ele estava no centro de uma investigação, está no centro de uma investigação sobre lavagem de dinheiro para as chamadas bets. A gente sabe o que envolve todo esse esquema de bets. Inclusive, houve uma regulamentação pelo governo federal desses sites de aposta online e, em princípio, não foi colocado a bet que o Gustavo Lima seria sócio oculto, inclusive levando pessoas que foram presas naquela operação da Polícia Federal, naquele mega aniversário que ele fez em um iate lá na Grécia. E quem que estava nesse iate na Grécia, que viajou junto com o pessoal das bets, foi o senhor Ronaldo Caiado, também um eterno candidato a presidente, né, Azenha? Quantas vezes já viu aí o Caiado anunciar a candidatura à presidência? Ele chegou a concorrer, inclusive, se não me engano, em 89, né, que ele foi eliminado ali logo no primeiro turno. Mas existe uma estratégia por trás disso. Mas vamos começar do começo, né? Acho que é interessante a gente trazer esses bastidores para que as pessoas tenham um pouco de noção do que está acontecendo na ultradireita, né? Existe uma disputa ferrenha ali na ultradireita. Teve um personagem que entrou em campo no ano passado que já rachou. A grande questão é o seguinte, ninguém mais acredita que o Bolsonaro terá condições de ser candidato à presidência, viu, Zé? Ninguém. Então, o que está acontecendo? Está havendo uma briga de foice, de faca, ali nos bastidores para herdar esse eleitorado do Bolsonaro. A gente viu isso no ano passado aqui em São Paulo, né? Pablo Marçal, que a grande estratégia do Pablo Marçal foi cooptar uma parcela mais radical desse eleitorado do Bolsonaro, que teve que aderir aí à política do Centrão e apoiar o Ricardo Nunes. Agora, o que está por trás do Gustavo Lima? Além dessa questão dele entrar numa estrutura política para tentar se blindar dessa investigação de qual ele é alvo, existe uma estratégia do Ronaldo Caiado. Tanto que é muito interessante, porque assim, eles são tão... não existe nenhum tipo de fidelidade nem entre eles, de lealdade nem entre eles, viu? O Gustavo Lima ligou para o Bolsonaro, viu, Azenha? Na quarta-feira, dia 1º de janeiro, ligou para ele e falou assim, presidente, eu sou candidato, você candidato ao Senado. Inclusive, ele estava negociando isso diretamente com o PL, né? Só que ontem ele soltou essa aí e as informações que acabam surgindo aí é que isso faz parte de uma grande estratégia do Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado foi quem fez a ponte entre Gustavo Lima, o mundo sertanejo lá de Goiás, que, aliás, é interessante a gente ver isso também, viu, Azenha? Porque eu conversei um dia com o professor Luiz Carlos Petri, e o professor Luiz Carlos Petri, que é um psicanalista, uma pessoa que tem um olhar diferente para a sociedade, ele chamou atenção para uma coisa. Essa dupla aí, junto com os sertanejos lá de Goiás, eles dominaram a indústria cultural sertaneja, né? Para começar, a indústria cultural sertaneja, que tinha aquelas músicas bonitas, Tonico e Tinoco, depois veio até um pouco com Chitãozinho e Chororó, foi prostituída
por esse pessoal de Goiás, principalmente. Um grande poder de penetração, né, Plínio? No Brasil todo. Eu vou para a praia, ouço. Eu pouco conheço de Gustavo, mas qualquer lugar que você vai, ele está em todas. Exato. E tem uma questão, viu, Azenha? Como é que conseguiu essa penetração? Com os ruralistas disputando as rádios do interior com os evangélicos. Então, você vai no interior, você tem o quê? Rádio que toca sertanejo de dia e à noite tem programa evangélico. Basicamente é isso. Então, criou-se uma estrutura, inclusive de agências, né? Essas rádios replicam muito esses sites de notícias, né? Que na verdade são da ultradireita, para esse interior. E nisso, essas figuras, como Gustavo Lima, ganharam força. Mas é interessante que ele ligou para o Bolsonaro e falou que ia ser candidato ao Senado. Então, a estratégia, o que é? É nacionalizar Goiás. Né? Existe ali um acordo. É interessante que o Gustavo Lima se colocou nessa entrevista como uma pessoa para romper a polarização entre direita e esquerda. Isso, ele é o famoso, Plínio, desculpe interrompê-lo, mas ele é o famoso candidato de centro, lembra? O Aécio já foi. A direita sempre inventa o candidato do meio. Na verdade, todos querem aí buscar esse espaço no centrão. E é interessante, viu, Azem? Porque assim, além do PL, ele estava negociando com quem? Com a União Brasil, que é o partido do Caiado, né? Então, e também com progressistas do Ciro Nogueira, que é ex-ministro da Casa Civil do Bolsonaro, mas que já rifou a candidatura do Bolsonaro também. O Ciro Nogueira não acredita na candidatura do Bolsonaro. Então, existe essa briga, né, de foice dentro da ultradireita. O Gustavo Lima se apresentou com essa questão, né? Se a gente pegar essa fala que você colocou aí logo no início aí dele, é uma fala que vai muito ao encontro do que diz, por exemplo, o Pablo Marçal, que também é de Goiás, né? É aquela questão da meritocracia, né? Que, eu consegui, então você também consegue. E daí tem essa questão de que pode ser uma grande jogada do Caiado para nacionalizar o nome e, chegando próxima eleição, lança a candidatura do Gustavo Lima, mas a vice dele. Então, com uma grande estrutura aí já cooptada do bolsonarismo. Então, essa é a grande questão. O Gustavo Lima tem sido tratado já pelos bolsonaristas mais próximos ao ex-presidente como traidor, não pela entrada na política, viu, Azem, mas por ter mentido. Né? Ele começou mentindo, ligou para o Bolsonaro e falou assim: vou ser candidato ao Senado, e ontem soltou essa de candidatura à presidência. Eu acho que é interessante que é um quadro assim, que quanto mais rachada a ultradireita entrar 2025 e 2026, mais vai poder ser exposta, né, aí diante de que faz parte de um jogo político. Né? Essa história de que somos de fora da política, isso aí não cola. Né? Cola para bolsonarista. E só para finalizar, eu estava dando uma olhada nos grupos, viu, Zen? Isso eu acho que é interessante até para você pegar essa análise aí também. Sabe como é que o Gustavo Lima já está sendo chamado? Está rachado. Os grupos de Telegram, de WhatsApp, mas tem uma parcela ali que chama ele de traidor e uma parcela que está chamando ele de nosso Bukele, viu? Já tem uma base do bolsonarismo que está adepta aí à candidatura do Gustavo Lima. Tá fechado aí, Azenha. Você imagina como seria cafona, né? Olha a roupa do Gustavo Lima lá no iate, junto com o Caiado. Caiado acredita na inocência do Gustavo Lima e diz que não conhecia investigados por lavagem de dinheiro que estavam com eles na Grécia, lá no iate, né? Que foi visitado por um ministro do STF, para vocês terem uma ideia. Eu fico preocupado, sabe por quê? Porque o Gustavo Lima, candidato ao Senado, ele se elege. E a estratégia do bolsonarismo, número 1, é tê-lo como aliado. E também acho, viu, Plínio, que a direita vem com uma combinação de 2 candidatos para 2026, como aconteceu aqui em São Paulo. Exato. Você teve aqui o Nunes junto com o Marçal, eles brigaram, etc. e tal, mas
o Marçal teve um papel fundamental para destruir a imagem da esquerda no primeiro turno. Um papel que o Caiado poderia fazer em relação ao Lula, deixando o espaço aberto para um Tarcísio, por exemplo. Você entende? Acho que a esquerda precisa acordar para estratégias da direita conjugados, porque eles estão trabalhando conjugados. O nosso querido Antônio Melo, fez uma exposição ótima aqui ontem, né? É mídia, mercado e bolsonarismo juntos. Né? É. Aliás, são 3 M's: mídia, mercado e militares. Né?